Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. E neste vamos à parte F da nossa prova do Enem de 2013 de Matemática e suas tecnologias. Bem, senhores, a primeira questão desse nosso vídeo, que nada mais nada menos é a questão de número 161 da prova amarela do Enem de 2013. Vem da seguinte forma: um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, nós temos esse formato, que é justamente o formato fabricado aí pelo nosso artesão, em que tem o formato de nada mais nada menos de um losango com 4 pedras em cada um de seus vértices, retirada dessas 3 cores, e não podendo haver 2 vértices consecutivos venham ter sempre pedras com cores diferentes. Bom, a figura ilustra uma joia produzida pelo artesão cujos vértices ABCD correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Bem, senhores, vamos ao final do enunciado. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Temos aqui então as 5 alternativas: 6, 12, 18, 24 ou 36. Bem, senhores, método do problema é determinar o número de joias diferentes que esse artesão pode fabricar de acordo com esse nosso enunciado. Então nós temos aqui, senhores, um problema de princípio fundamental de contagem. Ou seja, nós temos aqui que nos agarrar em cima das nossas pedrinhas, né? São as vermelhas, azul e verdes, na estrutura do losango, e não podendo haver repetição de 2 vértices consecutivos, quer dizer, os consecutivos ao A, por exemplo, é o B, os vértices B e D. Os consecutivos ao B, vértices A e C, e assim por diante. Quer dizer, 2 vértices consecutivos sempre devem possuir, digamos, pedras com cores diferentes. Então, nós vamos fazer as seguintes considerações aqui, ou seja, vamos construir o nosso cálculo, fazer o nosso cálculo na dependência de 2 situações. Então, a primeira delas, a primeira situação, vamos considerar que a pedra que venha a estar no vértice A seja diferente de uma pedra que venha a estar, digamos, nesse vértice C. Esses 2 vértices aqui são opostos, no caso. Vamos então considerar como se você tivesse uma situação, usando aqui o princípio, uma situação em que o vértice A, você escolhesse, digamos, uma pedra vermelha para ele. Então, a mesma pedra ou a mesma cor, você, melhor dizendo, você não poderia usar no vértice C. Ou seja, usando o princípio fundamental, tentando detalhar um pouquinho, em relação ao vértice A, digamos, nós temos 3 opções. Repito, se chegarmos a escolher a cor vermelha para ele, a mesma cor vermelha não pode estar aqui no vértice C. Ou seja, para o vértice C, ficamos a condição de 2 cores. E como não pode haver, digamos, cores, mesmas cores em vértices consecutivos, se você escolher aqui, digamos, uma branca, uma vermelha para cá, e digamos, para A e uma azul para o C, necessariamente vamos ter uma condição apenas para o B e uma condição apenas para o D. Ou seja, gente, no caso dessa estrutura, dessa situação, ficamos com 6 construções possíveis para o nosso artesão. A nossa segunda situação, vamos considerar agora que digamos, a pedra, a cor que vem a ocupar o vértice A,
podemos considerar a mesma cor para o vértice C, já que eles não são consecutivos, não está furando, digamos, a condição do enunciado. Então, nessa estrutura, como vamos fazer o cálculo do número de peças que o artesão pode fabricar? Usando o princípio. Então, olha só, nessa situação, se você, por exemplo, escolher o vermelho aqui para A, temos 3 opções. Mas já que A e C devem possuir a mesma cor, o mesmo vermelho vai ficando aqui para o C. Então, ficamos com 3 opções para A, uma opção para o C. E em relação ao B e o D, senhores, ficamos cada um deles a depender de 2 opções, que são as 2 cores restantes. Então, ficamos com essa condição ou essa situação de fabricação, a depender do princípio fundamental, o produto 3 vezes 1 vezes 2 vezes 2, chegamos então a um total de 12 possibilidades de construção. Então, senhores, para concluir o problema, falta apenas a gente calcular o número de peças que o artesão constrói. Se ele pode fabricar, digamos, ou construir na situação 1, 6 e na situação 2, 12, ao adicionarmos o 6 ao 12, chegamos a 18 construções possíveis, digamos assim. Então, a opção correta do problema é a opção C. Então, senhores, aí uma maneira de você resolver esse problema. Vamos ao 162 dessa nossa prova. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137 foi removida de uma parede de radioterapia, foi abandonada e foi manipulada indevidamente por parte da população. Bom, aqui é apenas uma informação do nosso césio. Vamos então ao problema em si. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida deste material é considerada aquele tempo em que a massa se reduz à metade. Aí vem lá. A meia-vida do césio, 137, é 30 anos, afirmação do problema. E a quantidade restante de massas de um material radioativo após T anos é calculado por essa expressão. M de T é igual a A vezes 2,7 elevado a K vezes o T. Considerações: o A é a massa inicial e Q é uma constante negativa. Ele pede para você considerar o 0,3 ou 3 décimos como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Pergunta do problema: qual o tempo necessário em anos? Quanto tempo necessário em anos para que a quantidade da massa do césio 137 se reduza a 10% dessa da quantidade inicial? Aí temos as opções: 27, 36, 50, 54, 100. Meus senhores, então a nossa meta é determinar qual o tempo em que, digamos, a massa inicial desse césio fica a valer 10% do seu início, ou da massa inicial. Vamos fazer da seguinte forma: a meia-vida do césio, conforme a informação do problema, ele cita que são 30 anos, afirmação do problema. Ora, se ele tem ou fornece a expressão para o cálculo desse tempo, então nós vamos usar o M de 30 na condição da massa inicial se tornar meio A. Conforme citação, A é a massa do problema. Então, a aplicação do M30, ficamos com o meio de A. Mas o M30 aplicado na situação da fórmula, em outras palavras, usando o T, substituindo o T por 30 nessa função, ficamos com M de 30 igual a quem? 2,7 vezes K elevado ao 30, botamos essa fração, essa exponencial primeiro, vezes o A. Bem, senhores, o que temos aqui? Temos duas afirmações, né, em relação ao M30. Então, se temos essas duas afirmações, se os dois primeiros membros são iguais, podemos igualar os dois segundos. Então, nós vamos fazer o 2 igual a 1, ou seja, essa exponencial é igual ao meio T, o meio de A. Ok? Igualamos os dois membros à direita.
Bom, senhores, vamos batalhar aqui por este K. Ou seja, dá para a gente cancelar o A, né? Já que vamos dividir por A, que é a massa inicial. Tranquilamente podemos dividir por A, que é um número diferente de zero. E assim fazendo, ficamos com 2,7 elevado ao K vezes 30 igual 1 meio dividido por A, fica só 1 meio. Bom, senhores, o que vamos fazer aqui? Uma das maneiras, vamos aplicar o logaritmo de 10 em ambos os membros da equação. Então, assim fizemos. Olha só, esse 1 meio, podemos trabalhar como sendo 2 elevado ao menos 1. E aplicando os logs, podemos então aqui aplicar uma propriedade de logaritmo. Ou seja, a propriedade que é muito conhecida como a propriedade do tombo, botão da potência do logaritmo, do número do logaritmo. Ou seja, vamos trazer esse K vezes 30, antecipar em produto o símbolo do primeiro logaritmo, e o menos 1 em produto antecipar o símbolo do segundo logaritmo. Então, senhores, assim fazendo, ficamos com K vezes 30 ou 30 vezes K, multiplicando o log de 2,7, e aqui o menos 1 vezes o log de 2. Senhores, vamos então aproveitar um dado do problema. Ele cita que o 0,3 é a aproximação do log de 2. Então, vamos usar esse log de 2 valendo o 0,3. Repetimos o restante. Bom, ficamos então com essa expressão zona aqui, essa equaçãozinha em K. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa equação, essa igualdade, por 30 vezes o log de 2,7. Em outras palavras, vamos isolar o K nessa igualdade. Ou seja, o 30 vezes o log de 2,7 está multiplicando. No primeiro membro, o valor do K, ele vai dividindo o segundo. E aqui ficamos, ou seja, o menos 1 vezes o 0,3 é o menos 0,3, ou menos 3 décimos, dividido por 30 vezes o log de 2,7. Bem, senhores, esta é o nosso K, que ele cita, né, que trata-se até de uma constante negativa. Aqui a temos. Bom, vamos então à segunda etapa do problema. Ou seja, por intermédio dessa expressão e esses dados do problema, vamos calcular o problema sendo denominado de T, ou seja, o tempo que a massa do césio 137 se reduz a 10% dessa massa inicial. Então, senhores, usando o M de T, conforme já citamos o T maiúsculo, que é o tempo do nosso problema, vamos então ficar a depender, aplicando o M de T maiúsculo nessa expressão ou nessa função, ficamos com 2,7 vezes K, 2,7 elevado a K vezes o T maiúsculo, vezes o A. E valendo o quê? O 10% da redução. Tá? Trabalhando com essas duas últimas, esses dois últimos termos aqui na igualdade, vamos fazer o que com ele para facilitar um pouquinho? Dividir por A. Dividindo isso por A, ficamos com 2,7 vezes KT, elevado a KT, melhor dizendo, igual 10%. Podemos escrevê-lo como sendo 0,1, uma maneira de escrevermos esse percentual. Bom, gente, vamos da mesma maneira anterior, do quadro anterior, para o caso do K, para o caso do T, vamos também aplicar o logaritmo nos dois membros dessa equação. Então, assim sendo feito, aplicamos o logaritmo de 10 no primeiro membro, ficamos log de 2,7 elevado a KT, igual ao logaritmo 1/10. Nós podemos trabalhar com ele sendo 10 a menos 1. Bem, senhores, mais uma vez vamos aqui aplicar a propriedade do tombo, ou seja, vamos tombar o K vezes T e o menos 1 no primeiro e segundo logaritmo, respectivamente. Ficamos então com KT vezes o log de 2,7 igual a menos 1, já que o log de 10 na base 10 é 1 e menos 1 vezes 1 é menos 1. Gente, é uma questão que envolve várias passagens, né, simples, mas que são necessárias você conhecer sobre logaritmos, né? Bom, mas aqui vamos usar quem, ó? Chegou a hora do nosso K, né? Quem é K? Essa fração zona aqui. Então, no seu lugar, vamos usar menos 0,3 sobre 30 log de 2,7 vezes T vezes o log de 2,7. Continua menos 1. Olhe bem, temos aqui uma situação de produto. Então, senhores, em relação ao numerador e ao denominador, podemos cancelar esse logaritmo, 2,7. Ficamos quem?
Para o caso T, ó, ficamos com menos 3 décimos vezes o T, dividido por 30, igual a menos 1. Senhores, uma das maneiras, isolando o T, se o 30 está dividindo, ele vem multiplicando. Se está dividindo, né, digamos, no primeiro membro da equação, vem multiplicando o segundo. E o menos 0,3, se está multiplicando, vem dividindo. Em outras palavras, isolando o T, nessa situação, ficamos a depender, repetimos, 30 vezes o menos 1 dá o menos 30, e o menos 0,3 vem a dividir o 30. Dando uma arrumadinha na fração, ficamos com menos 30 dividido por menos 3 décimos, né? Transformando aqui, uma das maneiras, né? Transformando a fração, o décimo a fração, dividimos aqui o menos por menos dá mais, dividir frações 30 por 3 décimos, consideramos ou conservamos o numerador e multiplicamos pela inversão do denominador. Ficamos a depender de 300, né? Por 3 e 300 dividido por 3, chegamos a 100. Isso é o nosso T e ele está em anos. Então, senhores, temos aí o T valendo 100 anos. A opção correta do problema é a opção E. Então, senhores, aí um problema que talvez nessa prova tenha sido um dos mais exigentes. Vamos à questão 163. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, simbolizado por FLOZ, que equivale aproximadamente a 2,95 centilitros, nosso CL. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 ml. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante 355 ml em onça fluida, FLOZ, é mais próxima de, temos aqui as 5 alternativas. Bem, senhores, em outras palavras, ele quer o quê? Que você calcule o volume dessa lata comercializada no Brasil, que é o 355 ml. Esse 355 ml, digamos, expresso em FLOZ, ou seja, em onça fluida. Bom, então vamos fazer da seguinte forma, vamos tirar aqui algumas coisinhas do enunciado. Nós temos que a onça fluida equivale aproximadamente a 2, centilitros, ou seja, uma onça fluida equivale a 2,95 centilitros, conforme o problema. Ora, mas vamos transformar esses centilitros a litros. Então, o que fazemos? Tomamos o 295 e dividimos por 100. Então, nós temos aqui uma onça fluida, FOLZ, em litros. Mas, vamos tirar mais também o que? Em relação ao volume comercializado no Brasil. O volume da lata do refrigerante do Brasil é 355 ml, que expresso em litros é o nosso 355 sobre 1.000. Bom, vamos transformar agora o nosso litro em FLZ. Onde você vai fazer isso? Nessa afirmação aqui, né, gente? Nós temos que uma onça fluida equivale a 2,95 sobre 100 do litro. Então, nessa equação, nós vamos usar ó, que 1 litro equivale a 100 FLOZ dividido por 2,95. Em outras palavras, 1 litro expresso em FLOZ, em onça fluida, é 100 dividido por 2,95. Bom, temos isso agora, podemos calcular o volume dessa lata do refrigerante do Brasil em onça fluida, que é justamente o pedido do problema. Como? Vamos substituir aqui, ó. Ou seja, nós temos que o volume da lata no Brasil em litros é 355 dividido por 1.000 do L. Mas quem é o L em onça? É essa fração. Então, senhores, vamos trazer para cá, multiplicar essa fração vezes o valor da onça. Está. Ficamos com 355 dividido por 1.000 vezes o 100 vezes o 2 sobre 95. Senhores, fazendo essa conta,
ficamos com um encontro de 12, aproximadamente 12,03, né? Onças fluidas, que equivale a nosso problema, a marcação ou a escolha da opção C, 12,03. Bem, senhores, então aí uma das maneiras de você realizar ou resolver esse problema. Vamos ao 164. Vem assim: na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que em cada ciclo completo desse semáforo, que envolve as cores verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permanece acesa 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos. A verde fica X segundos, assim como a amarela 5 segundos. E cada ciclo, tem o verde, o amarelo e o vermelho, vem ou tem uma duração de Y segundos. Senhores, ele pergunta: qual é a expressão que representa a relação entre o X e o Y? Aí ele cita essas 5 afirmações ou relações envolvendo o X e Y. Então vamos trabalhar aqui o seguinte: problema ou pedido do problema, nossa solução, devemos chegar à expressão que relaciona X e Y. Senhores, nós temos aí que retirar essa relação desses dados. Vamos fazer da seguinte maneira: consideramos aqui, digamos, um semáforo, em que o que se tem dele pelo enunciado do problema. A luz amarela, nós temos aqui uma citação em termos de tempo que é de 5 segundos. A luz amarela, no ciclo verde, amarelo e vermelho, ela necessariamente demora acesa 5 segundos. E temos também o quê? Que a luz verde, ela dura ou fica acesa durante, a luz verde fica acesa em cada ciclo X segundos. O nosso problema está aqui na vermelha, mas como nós vamos tirar isso daqui? Ele cita o quê? Que a luz verde permanece acesa igual a 2/3 da luz vermelha. Então a luz verde, ela permanece acesa 2/3 da vermelha. Bem, senhores, se temos uma condição da verde expressa em X, vamos fazer o mesmo com essa vermelha para justamente chegarmos ao final do problema, que é esse relacionamento. Ou seja, podemos dizer que a verde é X, que vai valendo 2/3 da vermelha. Isolando o vermelho, o tempo da vermelha, dependência X, olha só, o 3 está dividindo, ele vem multiplicando, o 2 que está multiplicando no segundo membro vem dividindo o primeiro. Ou seja, podemos dizer que a vermelha vai valer o que em função do X? 3/2 de X. Então, vamos trazer esse 3/2 para cá. Então, a nossa luz vermelha, nesse ciclo, depende de 3/2 de X. Bem, senhores, aqui temos os tempos, né, de cada lâmpada. Mas o que interessa, o problema é o ciclo. Então, nós temos um ciclo que nada mais, nada menos, é considerado valendo Y segundos, e aqui nós vamos adicionar o X, tempo da verde, mais o da amarelo que temos, que é o 5, e 3/2 da X, que é a vermelha. Bom, vamos dar uma arrumadinha nessa equação para chegarmos a uma relação, né, acima. Então, uma das maneiras, né, tirando aqui o mínimo, né, que é o 2, né, em cada membro, podemos dizer que ficamos com 2 dividido por 1 dá 2, e que ficamos a depender de 2x, mais, denominador do 5 é 1, então 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 5, 10, mais 2 dividido por 2, né, dá 1 vezes o 3x, dá o 3x. Segundo membro, subtende denominador 1 para o y, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes y, 2y. Senhores, já estamos quase lá. Vamos cancelar aqui o mínimo, ou seja, o denominador comum, e aqui trazer, zerar, em outras palavras, a equação que você observa todas as alternativas, segundo membros, está valendo zero. Então, vamos trazer o 2y a primeiro, bem negativo, e operar o 3x com 2y, né? Ou seja, ficamos com quem? Com 5y, menos o, com 5x, desculpa, menos o 2y, mais 10 igual a zero. E pelas alternativas acima, senhores, nós temos a marcação ou a marca da opção D, 5x
menos 2y mais 10 igual a 0. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver essa nossa questão. Bom, vamos à última questão desse nosso vídeo. É a questão 165 da nossa né, para a prova amarela. Vem assim: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, ou seja, quando o T é 0. E varia, se for na queda, digamos, sua temperatura varia com a função T maiúsculo de T minúsculo igual a menos T minúsculo quadrado sobre 4 mais 400. Digamos, é a equação do resfriamento. E esse T está em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge uma temperatura de 39 graus. Problema: qual o tempo mínimo de espera em minutos, conforme citado já o tem acima, após ser desligado o forno, qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta seja aberta? Então, senhores, temos aqui as alternativas e vamos ao nosso problema, o tempo mínimo de espera. Ora, o tempo mínimo de espera em minutos é dado para justamente a citação do problema acima. Ele diz que é, no caso, a temperatura 39. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa afirmação, em outras palavras, a função T, de T, e trabalhar com ela valendo 39, que é justamente o citado no problema, a condição da segurança. Ok? Então, trabalhando com esses dois membros, né, nós temos nada mais, nada menos uma condição de tirar o mínimo aqui, que é o 4, da mesma maneira que fizemos há pouco. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1 menos t quadrado é menos t quadrado, mais 4 dividido por 1 dá 4, vezes o 400 dá 1.600. Igual 4 dividido por 1, 4 vezes o 39, 156. Senhores, vamos aqui cancelar esses dois denominadores. E aqui ficamos nada mais, nada menos com que podemos dizer uma equação incompleta do segundo grau. Uma das maneiras de resolução, vamos trazer esse 1.600 a segundo membro. E como ele vem negativo, ficamos com 156 menos 1.600, que chega-se a menos 1.444. Senhores, dividindo ou multiplicando essa equação por menos 1, ficamos com t ao quadrado igual a 1.444. Extração, ficamos a depender de mais ou menos a raiz quadrada dos 1.144, que é o mais ou menos 38. Gente, como o t é tempo, nós trabalhamos apenas com a condição dele positiva, ou seja, com o t valendo 38 minutos. A opção correta do problema, senhores, é a opção D. Então, senhores, aí nossa questão, uma das maneiras de resolução da nossa questão 165. Deixamos aqui a seguir as próximas 5 questões do nosso próximo vídeo. Temos aí a 166, a 167, a 168, né? E as outras 169 e 170. Bem, no mais aqui, mais uma vez, aqui uma lembrança da nossa maravilhosa 10ª Romaria de Cascavel Canindé, que foi realizada em 1º de 12 de 2013. Muito organizada aí pela nosso esquadrão solidário, né, da nossa cidade de Cascavel, Ceará. Aí, no caso, a nossa camiseta, e bem como um dos trechos, né, da nossa caminhada, ou então da nossa romaria. Valeu aí todo o pessoal que faz parte do nosso motoclube. Bom, deixamos aqui, a partir desse vídeo, vamos também fazer uma recordação de passagem no CC. Eu acredito que muita gente deve lembrar dessa foto, que vem ser justamente uma das fotos das nossas primeiras turmas, né? E apresentando aí um trabalho de uma dramatização. No mais, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.